3 medicações que usadas juntas vão jogar sua performance lá em cima. Tô falando de tesão, tô falando de tempo de penetração e tô falando de qualidade da sua ereção. Se usadas juntas, vão otimizar sua performance sexual e talvez você vivencie a melhor fase da sua vida. Fica comigo até o final para você entender quais são essas 3 medicações que nós apelidamos aqui de trio do motel. Eu sei que o nome é brega, se você tem o melhor, escreva nos comentários, fica comigo até o final e vamos lá pro vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, sou urologista especializado em saúde sexual masculina. Para você que quer marcar uma consulta comigo, link na descrição, o QR Code aqui na tela. Quando a gente fala de performance sexual masculina, são 3 variáveis que vão influenciar. A primeira delas é você sentir um desejo sexual. Se você não tem libido, se você não tem desejo sexual, você não consegue iniciar uma relação sexual. É importante que se tenha libido, que se tenha desejo, para que se deflagre toda uma série, uma cascata de reações que vai gerar a vasodilatação, chegada de sangue no pênis e ereção de qualidade. Então, libido, desejo sexual. Segunda coisa, ereção de qualidade. É importante que chegue sangue no pênis para que você tenha uma ereção satisfatória e aí tenha uma penetração de qualidade, para dar prazer para sua parceria, para você, para te dar segurança que você não vai perder aquilo ali no meio do caminho. E além disso, tempo de penetração. Então, libido, penetração e o tempo de penetração, o tempo de ejaculação. Se você ejacula muito rápido, em 1, 2 minutos, talvez a sua parceria não tenha tido prazer naquela relação. Isso tenho certeza que impacta no seu prazer também. Você tem, a gente, o ser humano, em geral, homem e mulher, se tem prazer ao ver o prazer do outro, do seu parceiro, da sua parceira. Então é importante o tempo de ejaculação satisfatório. Para isso, tem tratamento. Eu aqui no canal eu trago muita coisa para você melhorar sem medicações, exercícios, sucos, alimentos, enfim, fitoterápicos, suplementos. Eu tenho aqui no vídeo, aqui no canal, alguns vídeos com esse direcionamento. Mas nesse vídeo eu vim trazer 3 medicações, 3 formas de você intervir de fato naquela potência sexual do paciente. A primeira medicação que eu trouxe aqui hoje é o Tadalafila. O Tadalafila é muito conhecido não só aqui da urologia, mas de vocês também. O Tadalafila é a medicação mais utilizada para tratamento da disfunção erétil. Ou seja, basicamente é um vasodilatador. Ela inibe uma enzima chamada fosfodiesterase 5. Quando faz isso, aumenta a chegada de óxido nítrico, de vasodilatador na camada endotelial do vaso sanguíneo, que é aquela em contato mesmo com o sangue mais superficial. Feito isso, faz uma vasodilatação. Vasodilata a artéria cavernosa, que leva sangue para o pênis, aumenta a chegada de sangue no pênis, entumece os corpos cavernosos, né, que se enchem de sangue, que comprimem as veias, impedindo a fuga venosa, e aí você tem uma ereção de durabilidade, de qualidade satisfatória para você desempenhar bem o seu papel. Então, o Tadalafila é o mais usado para isso. Ele é extremamente seguro, pessoal. Eu sei que não estou recomendando que você faça isso sem receita ou sem orientação médica, claro que não, mas ele é seguro, ele é muito seguro. A taxa de colaterais, ela é baixa. Quando se tem, esses colaterais não são graves. Dor de cabeça, rubor facial, congestão nasal, dor muscular, azia, queimação são os colaterais mais comuns, que em geral são autolimitados. Você começa a ter aqueles colaterais, se não for algo impeditivo, você consegue manter que o seu corpo se adapte e você deixa de ter esses colaterais. Em geral, quando eles são impeditivos, com um ajuste de dose, a gente consegue manter a terapia sem você perder o efeito terapêutico que você conseguiu. Então o Tadalafila é muito seguro. Em bula, ele está descrito como uso para ereção, mas também ele pode ser usado também só para nível de curiosidade, para relaxamento de próstata, para você esvaziar melhor a bexiga. Já tem trabalhos que sugerem que ele é um protetor do coração, um protetor cardiovascular, então não existe esse risco cardiovascular. Você tem, obviamente, pacientes que não podem usar. Quem que não pode usar a Tadalafila? É o cara que toma coronário dilatador. Ele toma nitrato, ele toma remédio para dilatar a coronária dele. Ele já infartou, ele toma remédio para dilatar a coronária. Se você der mais um vasodilatador, vai chegar menos sangue no coração e pode precipitar um infarto desse paciente. A segunda medicação que eu quero trazer para vocês, e é muito importante essa medicação nesse combo do motel, aliás, se você não gostou do nome combo do motel, aliás, trio do motel, você escreva um novo trio aqui embaixo, deixa aqui nos comentários a sua ideia. A segunda medicação que eu trouxe é uma medicação para
prolongar o seu tempo de ejaculação. Chegada agora aí nas farmácias, chama Impose, né? O Impose é o Dapoxetina, que tem também na farmácia também o Prozoi também, que você pode comprar, Impose, Prozoi. A dose do Dapoxetina, o Dapoxetina ficou muito tempo sem chegar no Brasil, né? Então, nos últimos 2 anos, aí mais ou menos que ele está no Brasil, primeiro foi o Prozoi, agora o Impose, que vem uma pequena novidade que eu vou falar para vocês nesse vídeo, mas basicamente ele é a única medicação vendida no Brasil em bula, serve para ejaculação precoce. Ao longo desses anos, e de maneira muito efetiva, é verdade, né? É importante falar, nós usamos ansiolíticos e antidepressivos em doses baixas para prolongar o tempo ejaculatório do paciente. E sim, essa conduta é muito eficaz e tem poucos colaterais. Na dose certa, ajustando para cada paciente, poucos pacientes têm colaterais, mas a incidência de colaterais é maior, né, com essa estratégia, com os ansiolíticos e tudo mais, eles têm uma incidência maior de colaterais do que o Dapoxetina, do que o Impose, do que o Prozoi. O Impose e o Prozoi você vai usar 30 a 60 miligramas 2 horas antes da relação. 30 a 60 miligramas. O Impose tem comprimido de 30 e tem comprimido de 60. Então, se 30 não funcionou para você, você vai usar 60 miligramas 2 horas antes da relação e conseguir ter uma prolongada ali, botar uns 10, 15, 40 minutos, depende muito de cada paciente. Mas eu tenho paciente que ejaculava em 2 minutos e agora ejacula em 10, tem aquele que ejaculava em 10 agora ejacula em meia hora, em 40 minutos. Já vi tudo isso aí com o uso do Dapoxetina, que é uma excelente arma que a gente ganhou aí nos últimos anos para tratamento, para ajuda em relação ao tempo de ejaculação. E antes de eu falar da terceira droga, eu falei de ereção, falei de tempo de ejaculação, nós vamos falar agora de desejo sexual. Eu peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, não esquecer de botar o sininho aí para você receber mais vídeos aí sobre saúde sexual masculina. Eu tenho certeza que você vai ser ajudado. E não esquece também de encaminhar esse vídeo aí para os grupos de WhatsApp aí que você participa da galera do futebol, do churrasco, do condomínio. Então não esquece não, para ajudar a galera. Enfim, a terceira droga que eu queria trazer para vocês, a terceira intervenção que eu queria trazer aqui para vocês é o citrato de clomifeno. O citrato de clomifeno é uma das medicações hoje mais discutidas e usadas no tratamento do hipogonadismo masculino. O que é o hipogonadismo? É a baixa atividade da gônada. Que gônada? Testículo. Então, a baixa atividade testicular gera queda dos níveis hormonais de testosterona. Então, desejo baixo, libido impactada, falta de disposição, memória impactada, concentração baixa. Fizemos exames, está lá uma testosterona de 300, 310, 350, 420, não importa o número. A gente vai tentar olhar para o seu histórico, é claro que testosteronas acima de 500 raramente o problema vai vir dali, vai ser dali. A gente vai ter que conversar com o paciente, fazer ele entender que a questão não é testosterona, nem sempre é testosterona. Mas quando a gente olha para o paciente, uma testo de 400, por exemplo, acima do valor de referência, acima de 300, como fala a Sociedade Brasileira de Urologia, acima de 350, como fala a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Mas como é que era o histórico desse paciente? Era 650? Era 700? Era 800? Há anos atrás? 400 pode ser baixa para esse cara. Então, não se prendam a um valor, não existe um valor foco, existe um indivíduo. A gente tem que olhar de forma individual. Então, entendemos que pode vir dali a questão do paciente, a gente pode usar se esse testículo funciona, e eu mais atendo hoje, pessoal, pacientes jovens, 30, 40 ou até 50 anos, que os resultados dos exames a gente consegue ver com clareza que esse testículo funciona, que essa testo está baixa, não por falência testicular, mas um eixo hormonal desregulado, né? Uma testo baixa, era para a hipófise se comportar aumentando a produção de um hormônio chamado LH para trazer aquela testosterona de volta, para estimular o testículo a produzir mais testosterona, mas muitas vezes esse LH está baixo, ou está em níveis que ele deveria estar maior, deveria estar estimulando melhor aquele testículo. Então o clomifeno, o que ele faz? Ele dá uma regularizada nesse eixo, ele vai lá no nível de hipófise, aumenta a produção de LH, e esse LH vai lá no seu testículo e aumenta a produção de testosterona. Não funciona se você tiver em falência testicular. Eu já
recebi alguns pacientes ali por volta dos seus 65, 68 anos, que vê meus vídeos e aí, puta, eu quero tomar um negócio ali menos invasivo, clomifeno, mas aí laboratorialmente, se o cara tem uma testo baixa, a hipófise está enxergando aquilo, está aumentando o LH do cara está de 10, normal é entre 2 a 5, 3 a 6, está de 10, 12. Então essa hipófise está entendendo, não está desregulado o eixo dele. A hipófise está entendendo o que ele está precisando, está estimulando o testículo, mas o testículo não responde. Ele está em falência testicular. Esse cara tem que tomar testosterona exógena mesmo, não tem outra solução. Mas para grande parte dos pacientes com citrato de clomifeno, a gente vai conseguir aumentar a sua produção endógena de testosterona. É um efeito diferente de tomar a aplicação de testosterona, um efeito mais gradual, um aumento mais gradual de testo, uma melhora mais lenta dos seus sintomas, mas sim, em 70% dos pacientes, como tem vários trabalhos demonstrando, o paciente vai ter melhora dos sintomas que trouxeram ele ali. Mais de 90% vai ter melhora laboratorial e 70% vão ter melhora clínica de fato, melhora da libido, do desejo sexual, otimiza o efeito do tadalafila, como também já foi demonstrado em estudos, como eu também já trouxe no canal aqui, o paciente que melhora a testosterona otimiza o efeito do tadalafila. Por isso que o trio do motel vai te trazer uma melhor performance sexual, ereção, tempo de ejaculação e libido. E se você quer entender mais sobre esse clomifeno, eu fiz um vídeo só sobre ele, vou deixar aqui para vocês e até a próxima.